Bom dia, pessoal. Tranquilo? Vamos lá hoje para mais uma semana de aula de desenho geométrico em plena segunda-feira. Espero que todos estejam bem, estejam todos em casa, mantendo a quarentena, tá bom? Se protejam, protejam vocês, protejam quem vocês amam, tá bom? Vamos lá, pessoal. Vamos começar então. Hoje nós vamos falar sobre triângulos. Essa é a primeira parte de triângulos. É uma parte inicial. Eu vou falar sobre uma introdução. Vou tratar de alguns assuntos que são válidos para todos os polígonos. A gente vai ver o que é polígono. E a gente vai ter uma certa parte do conteúdo. Na semana que vem, nós vamos ver a parte 2 de triângulos, ok? Então, vamos começar. Primeiro, antes de começar a falar de triângulo, eu vou falar de linha poligonal aberta. Uma linha poligonal aberta é formada por segmentos de reta consecutivos e não colineares, ou seja, segmentos de reta que não estão alinhados na mesma reta e não se fecham. Então, por exemplo, aqui, ó, A, B, C, D. Perceba que A, B, B, C e C, D, eles são consecutivos, tá vendo? Tem uma extremidade em comum, mas não são colineares, porque não estão na mesma reta. Como esse conjunto aqui de três segmentos não se fecha, ele é considerado uma linha poligonal aberta. Isso funciona para todos os outros exemplos que a gente está vendo aqui, tá bom? Linha poligonal fechada, também chamada de polígono. Polígono é uma figura geométrica cuja palavra é proveniente do grego e quer dizer poli, muitos, gonos, ângulos. O polígono é uma linha poligonal fechada formada por segmentos consecutivos, não colineares que se fecham. Existe aqui uma observação a ser feita de conteúdo, é o seguinte: o que está por fora aqui, a linha em si, é chamada de linha poligonal fechada. Polígono mesmo é a parte interna, incluindo a linha. Só que assim, de maneira geral, a gente trata tudo por polígono, tá bom? Olha aqui esse exemplo. A, B, B, C, C, D. Temos aqui três segmentos que são consecutivos, tá vendo? O final de AB é o começo de BC e o final de BC é o começo de CA. E assim continuadamente. E também é fechado, tá vendo? Então, por ser fechado, ele é chamado de polígono. Agora vamos falar sobre polígonos convexos e polígonos côncavos. Polígono convexo é uma região poligonal que não apresenta reentrâncias no corpo da mesma. Isso é, todo segmento de reta cujas extremidades estão nesta região está totalmente contido na região poligonal. Uma outra definição muito importante também é dizer que todos os ângulos internos de um polígono convexo eles são menores do que 180, beleza? Então aqui, se eu escolher qualquer ponto dentro desse polígono, eu vou traçar um segmento que vai estar interno ao próprio polígono. Aqui a gente tem um pouquinho de interpretação, um pouquinho de dificuldade de interpretar no caso, mas quando a gente vê o côncavo, vê a diferença assim, é gritante. Então, polígono não convexo ou côncavo é a região poligonal que apresenta reentrâncias no corpo da mesma. Ela possui segmentos de reta cujas extremidades estão na região poligonal, mas não totalmente contidos na região. Então, eu escolhi esse ponto e esse ponto. Os dois pontos eles são internos ao polígono. Mas quando o traçamento aqui, uma parte deles passa por fora. Então, ele não é considerado um polígono convexo, ele é não convexo. Outra definição também é que existe pelo menos um desses ângulos internos, ele é maior que 180. Olha aqui, ó, esse ângulo aqui é maior que 180. Logo, polígono não convexo ou côncavo. Agora vamos falar de polígono regular e irregular. Polígono regular é aquele todo certinho, ele é regular, ou seja, todos os lados são congruentes e todos os ângulos internos são congruentes, tem a mesma medida. Polígono irregular é o polígono que não possui todos os lados congruentes e, consequentemente, todos os ângulos internos congruentes também, tá bom? Nome dos polígonos. 1 e 2 não existe. Se você tentar pegar linhas poligonais formadas por um segmento ou dois segmentos e tentar fechar, você vai ver que é impossível de acontecer. E aí existe uma nomeação até pelo menos o 20º
de 3 a 20 lados. Então, 3 triângulo, quadrilátero, pentágono, hexágono, octágono, octógono, uniágono, decágono. Um decágono, dodecágono, tridecágono, tetradecágono, pentadecágono, hexadecágono, heptadecágono, octadecágono, enneadecágono e icosságono. Assim, os importantes são até o 10, o 15, o 12 e o 20. Os outros não são não. Eu sei que são muitos deles que são importantes, mas são esses. Agora sim, essa foi a parte mais introdutória. Então, a partir de agora, a gente vai falar especificamente dos triângulos, que são, como a gente já viu, polígonos que possuem 3 lados, beleza? A gente vai se ater agora, nesse momento, a esse tipo de polígono, aquele que possui 3 lados. Elementos. A gente tem 3 elementos importantíssimos na definição de um triângulo, que são os lados, na verdade, de qualquer polígono. Lados, vértice e ângulo. Lados são os segmentos que formam a linha poligonal fechada, que é o próprio polígono. Ou seja, nos triângulos existem 3 lados, por isso que é triângulo. Vão ser, aqui nesse exemplo, AB, tá vendo? A, B, B, C e o AC. Os vértices são os pontos de encontro dos segmentos. Vão ser A, B e C. E os ângulos internos são os ângulos formados por esses segmentos. Então, a cada 2 segmentos é formado um ângulo. Então, eu tenho o ângulo A, o ângulo B e o ângulo C. Como a gente já viu em outros anos, a gente pode chamar esse ângulo aqui também de BAC, esse aqui de ABC e esse aqui de ACB. Tá bom? Agora, um OBS importantíssimo. A soma dos ângulos internos de qualquer triângulo independente, vamos falar de diversas classificações de triângulo, independente de como o triângulo seja classificado, a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é sempre 180 graus, tá bom? Isso aí a gente pode provar facilmente. Eu vou deixar até, inclusive, uma dica para vocês. Procurem na internet por que o ângulo, a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Procure essa prova, tá bom? Agora vamos falar da classificação. Agora a gente vai falar de um monte de classificação deles. Alguns vocês já viram em matemática, a gente vai rever agora, tá bom? Vamos lá. Quanto aos ângulos, ele pode ser equilátero. Equilátero é tanto quanto aos lados, quanto ao ângulo. É uma consequência. Então, o equilátero é aquele que tem 3 lados iguais. E, consequentemente, ele vai ter também 3 ângulos iguais. Como a soma é 180 e os 3 ângulos são iguais, cada um deles vai medir 60 graus. Tá bom? A gente vai trabalhar a construção de cada um deles. Vamos lá. Isósceles é o triângulo que tem 2 lados iguais e um diferente. Esse diferente aqui é chamado de base. Então, nesse triângulo aqui, a base vai ser AB. Aqui a base vai ser AB. Não sei se vocês vão conseguir ver depois, tá? A B é a base. Então, AC e BC, eles são iguais. Show de bola? E foi. O escaleno é o errado. Todos os lados são diferentes e, consequentemente, todos os ângulos também são diferentes. Então, AB é diferente de BC, que é diferente de AC. Agora a gente vai falar da classificação quanto aos ângulos. Então, quanto aos lados, a gente tem 3 tipos. Quanto aos ângulos, também temos 3 tipos. O primeiro dele é o triângulo retângulo. Esse triângulo retângulo é aquele que possui um ângulo reto, ou seja, com medida de 90 graus. 90 graus ele é representado desse jeito na geometria, tá bom? Na figura em si. Então, o ângulo FBE, ele é um ângulo reto, ou o ângulo D é um ângulo reto. Um triângulo acutângulo é o triângulo que possui os 3 ângulos agudos, ou seja, os 3 ângulos são menores do que 90 graus. E existe o triângulo obtusângulo. É aquele triângulo que tem um dos ângulos obtusos. Então, um deles é maior do que 90 graus. Não tem como dois serem maiores do que 90. Se você somar dois que são maiores do que 90, vão dar maior que 180. E a soma do ângulo interno do triângulo é 180.
Então a soma desses dois já vai dar maior que esse 80. Ainda tem que somar o terceiro ângulo. Então é impossível. Então assim a gente no triângulo obtusângulo só tem um ângulo maior do que 90. Pessoal, a aula de hoje é isso. Na verdade, a aula de hoje é esta. Vamos trabalhar, vamos ver essa classificação, vamos revisar, porque na aula que vem a gente vai usar todas essas classificações para falar de servianos e pontos notáveis, tá bom, pessoal? Então espero que vocês tenham entendido a aula. Qualquer dúvida eu estou online no Google Classroom, a gente pode falar no ambiente virtual. Espero que eu sane todas as dúvidas e beleza, pessoal. Semana que vem a gente tem mais. Um abraço para todos.